o Sargento Duarte para a nossa terceira aula do ProErd, o ProErd que está aqui para ajudar vocês. Na aula passada falamos sobre as bebidas alcoólicas, hoje vamos falar sobre o cigarro. O segundo exemplo de drogas lícitas, lembre-se que nós estudamos no primeiro ProErd, né? Que nós temos dois tipos de drogas, as drogas lícitas, que são aquelas que são legalizadas pela nossa justiça, né? Pelo nosso país, que são as bebidas alcoólicas e o cigarro, e temos as drogas ilícitas, que são aquelas que são todas proibidas. Hoje vamos falar sobre o cigarro. E o cigarro, pessoal, nós temos menção das primeiras pessoas que usaram o cigarro há 1000 anos antes de Cristo. E quem foram essas pessoas? Foram os indígenas da América Central. Eles usavam o cigarro em rituais mágicos religiosos, com o objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os ímpetos guerreiros. Além disso, esses povos acreditavam que a substância tinha o poder de predizer o futuro. Presta atenção, olha aí, mais um exemplo de um tipo de droga que já vem sendo consumida pela humanidade há muito tempo. Pessoal, a planta chegou ao Brasil provavelmente pela migração de tribos tupi-guaranis. Nós sabemos, né, que o Brasil ele foi povoado primeiramente pelos índios, depois chegaram os brancos através dos portugueses, né? Depois chegaram os negros através da escravidão, e assim nós tivemos uma miscigenação no nosso país, um pouquinho de história. Então essa planta pode ter sido trazida pelos índios. Por volta de 1840 a 1850, surgiram as primeiras descrições de homens e mulheres fumando cigarro, porém, somente depois da Primeira Guerra Mundial, seu consumo apresentou grande expansão. O seu uso espalhou-se por todo o mundo a partir de meados do século XX, com a ajuda de técnicas avançadas de publicidade e marketing que se desenvolveram nessa época. Pessoal, como o álcool e a bebida alcoólica e o álcool e o cigarro são drogas lícitas, elas são legalizadas, elas podem usar o marketing, né? As propagandas para atrair mais pessoas para o seu uso. A partir da década de 60 surgiram os primeiros relatórios científicos que relacionaram o cigarro ao adoecimento dos fumantes. E hoje existem inúmeros trabalhos comprovando os malefícios do tabagismo à saúde do fumante e do não fumante, exposto à fumaça do cigarro. O que eu quis dizer com isso? Lembre-se, nós já estudamos isso, estamos fazendo uma revisão mais aprofundada. Todos nós sabemos que nós temos dois tipos de fumantes. Nós temos os fumantes ativos, que são aqueles que pegam o cigarro, acendem e botam na boca. São aqueles que fumam mesmo. E nós temos os fumantes passivos, que são aqueles que não fumam, mas ficam perto daquelas pessoas que estão fumando, respirando aquela fumaça. E quando você respira aquela fumaça do cigarro, que vale lembrar que dentro de um só cigarro nós temos 4.720 substâncias nocivas para o nosso organismo, você respirando essa fumaça, você também terá uma grande probabilidade de ter algum tipo de doença que a própria pessoa que está fumando tem. Pode ter. Então, meu conselho, não fumem e nem fiquem perto de quem está fumando. Apesar dos males que o hábito de fumar provoca, certo? A nicotina, lembre-se, a nicotina está dentro daquelas 4.720 substâncias que estão contidas dentro de um só cigarro, viu? Não é dos 20 não, da carteira não, é só de um. E dentro delas temos a nicotina, que é a mais perigosa e é ela que faz com que a pessoa que fuma se torne dependente, né? O que acontece? A nicotina é uma das drogas mais consumidas no mundo. Quando o fumante dá uma tragada, a nicotina é absorvida pelos pulmões, chegando ao cérebro aproximadamente em 9 segundos. Pense como é rápido. A pessoa, ela fuma ou ela respira aquela fumaça do cigarro, essa fumaça ela entra, né, dentro do seu organismo, vai para os seus pulmões e dos pulmões ela é jogada para o seu cérebro. Tudo isso demora apenas 9 segundos.
E os principais efeitos da nicotina no sistema nervoso central consistem em, quem fuma, né, a nicotina, quando ela chega no cérebro, ela eleva, né, um leve humor, uma estimulação no seu organismo. E também diminui o seu apetite. Pode prestar atenção que geralmente quem fuma, certo? Geralmente é mais magrinho, né? A pessoa não tem aquele apetite mais volumoso. Apesar de um grande número de fumantes relatar a sensação de relaxamento, quando fumam, essa sensação é provocada pela diminuição do tônus muscular. O que é o tônus muscular? É quando você perde, né, massa muscular. Você começa a diminuir, né? A pessoa começa a secar. Essa substância, quando usada em longo tempo, pode provocar o desenvolvimento de tolerância. O que é a tolerância? É você já se tornar escravo dela, é você se tornar viciado, né, no cigarro. E a pessoa tende a consumir um número cada vez maior de cigarros para sentir o mesmo efeito que originalmente era produzido por doses menores. Lembra que nós estudamos na aula passada com o álcool, quando eu falei sobre a transição de bebê moderado para o bebê problemático? É a mesma coisa. Essa que é a transição de fumar moderado para fumar problemático, né? Quando o organismo ele se adapta, e aí você não consegue fumar só 1, 2 cigarros, você vai ter que fumar vários cigarros. E aí eu vou abrir um espaço aqui para falar sobre o que hoje a nossa sociedade está fazendo. Hoje nós observamos que os adolescentes e os jovens adultos estão fazendo uso muito grande do narguilé ou do narguilé, depende da maneira que você falar, que é um objeto que não é da nossa cultura, foi trazido, e onde várias pessoas fumam ao mesmo tempo. Vale só salientar, pessoal, quando você está fumando o narguilé ou narguilé, é como se você estivesse fumando 100 cigarros ao mesmo tempo. E nós já temos exemplos de acidentes, né? O narguilé eles explodiram aqui no Iguatu e feriram algumas pessoas, e já temos exemplos de pessoas que já faleceram, novos, né, com muita vida pela frente, faleceram, morreram porque estavam usando o narguilé ou narguilé, que rapidamente adquiriram um câncer nos pulmões e vieram a morrer. Alguns fumantes, quando suspendem repentinamente o consumo de cigarro, podem sentir uma fissura. O que é essa fissura? É aquele desejo incontrolável de fumar. É aquela dependência que você tem quando você não usa. O que acontece? O seu organismo fica louco, você fica todo se tremendo, atrás de fumar um cigarro atrás do outro, certo, pessoal? E aí, o que acontece? O organismo ele fica irritável, você fica com uma irritabilidade, uma agitação maior, a prisão de ventre, já pensou? Você fica com o bucho inchado, dificuldade de concentração, sudorese, você fica suando demais, tontura, insônia e dor de cabeça. Esses são sintomas que caracterizam a síndrome da abstinência. Como eu falei, você está acostumado a usar um tipo de droga, quando você não usa naquele momento, naquele dia, o seu organismo ele fica louco. Então você tem que procurar de todas as maneiras usar. Isso chama-se abstinência. Desaparecendo dentro de 1 ou 2 semanas. A tolerância e a síndrome de abstinência são alguns sinais que caracterizam o quadro de dependência. Quando aparecer esses sintomas, isso vai mostrar que você já está sendo um escravo do cigarro. Quando uma pessoa fuma um cigarro, a nicotina é imediatamente distribuída pelos tecidos. Nós sabemos que o nosso corpo ele é formado por tecidos. E no sistema digestivo provoca a diminuição da contração do estômago, dificultando a digestão. Por isso que as pessoas elas não sentem tanta fome, né? Há ainda também o aumento da vasoconstrição e da força dos batimentos cardíacos. Então, o que nós estamos observando é que nada de bom aparece quando você está fumando. E aqui nós temos algumas fotos, né, que hoje vem na parte traseira das carteiras de cigarro, e eu vou explicar por que essas fotos estão na parte traseira das carteiras de cigarro. Antigamente não tinha, mas por que agora está vindo? Porque
Algumas pessoas que usavam cigarro e vieram a morrer, né, as famílias entraram com um pedido de indenização contra o Estado, e o Estado dizia que era para entrar contra as empresas que produziam cigarro. Por quê? Porque as famílias diziam que o ente querido que faleceu não sabia dessas doenças que o cigarro poderia provocar. E aí muitas dessas famílias ganharam na justiça, né, o direito de receber uma indenização muito grande. Aí o que aconteceu? O governo, que libera através das empresas a produção do cigarro, disse às empresas: coloquem algumas imagens nas carteiras de cigarro e botem, né? Aí a gente observa, quando a pessoa compra uma carteira de cigarro, lá tem o Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto, provoca aborto, morte, a gangrena. O que é a gangrena? A gangrena é quando o sangue, né, ele não chega a algumas partes do corpo, e é essa parte que não é irrigada pelo sangue, ela começa a morrer, e aí vai dar uma gangrena e você vai ter que amputar essa parte. A fumaça que é tóxica, né, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, né, o uso de cigarro também provoca faz com que a pele ela fique seca, ela perca a elasticidade, né? Ela provoca impotência no homem, né? E assim vai. Por isso que nós estamos observando esses vários tipos de fotos que estão nas carteiras do cigarro. O uso intenso e constante de cigarro aumenta a probabilidade de ocorrência de algumas doenças, como, olha as doenças que podem ser provocadas pelo cigarro: pneumonia, câncer de pulmão, laringe, faringe, esôfago, boca, estômago e etc, né? Claro, o infarto do miocárdio é uma parte que nós temos no nosso coração, a bronquite crônica, a efisema pulmonar, o derrame cerebral, a úlcera digestiva e outros tipos de doenças. Entre outros efeitos, os tóxicos provocados pela nicotina podem destacar ainda náuseas, dores abdominais, diarreias, vômitos, cefaleia, tontura, branquicardia e a fraqueza. Então, pessoal, olhem o tanto de coisas ruins que o uso do cigarro traz. E eu pergunto a você: vale a pena você usar cigarro? Não. Mas algumas fotos, pessoal. E a gente aqui termina a nossa aula falando sobre o cigarro. E mais uma vez eu digo a vocês: fiquem longe das drogas. Não fumem e nem fiquem perto de quem está fumando. E vale salientar novamente: a pandemia não acabou. Então, se preservem, vacinem-se, use máscara e use álcool em gel. E mais uma vez agradeço a vocês, dizendo: hoje foi dia de ProErd. Até a próxima aula.